Boa noite, Leda. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Um prazer entrar contigo, que eu já vinha aí aguardando há tanto tempo, e para a gente bater esse papo sobre educação. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Então tá. Meu nome é Leda Alves, eu tenho 52 anos, me formei em letras pelo UFRJ, sou professora de inglês. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Gente, não faz a conta não, porque o negócio vai ficar feio, viu? É muito tempo. Eu nunca dei aula em escola pública, mas os meus pais eram professores de escola pública. Então, eu sempre acompanhei muito essa realidade. E, na verdade, eu sempre tive a certeza de que a única saída para a situação onde a gente se encontra, a única forma de se desenvolver um país é através da educação. Nós temos diversos países que que demonstram isso, né? Mas eu sempre achei, quer dizer, eu tenho essa certeza absoluta que a educação é a nossa porta de saída para a situação que a gente está. Eu sou casada, tenho 2 filhas e uma neta de 4 patas. Esqueci de falar um pouquinho da minha vida. Eu tive uma escola própria de idiomas, e na qual eu tenho o prazer de dizer que eu treinei várias pessoas. Vários dos meus alunos se transformaram em professores de inglês, porque eu sempre trabalhei muito com lúdico, e eles achavam isso muito interessante, era diferente, e eu formei vários professores de inglês. Eu tenho muito orgulho disso. Maravilha, maravilha. Leda é uma das minhas novas e velhas amigas. Novas com sensação que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Dada a intensa atividade que a gente se encontra sempre. Isso. E eu tenho uma coisa para falar, eu tenho uma amiga que trabalha com política há muito tempo. Então, assim, primeiro, acho que todo mundo tem que saber que nós somos do Partido Novo, a gente não está aqui para falar sobre política em si, mas a gente se conheceu através do Novo. E eu tenho uma amiga que trabalha com política há muito tempo, com outros partidos, e ela está me ajudando atualmente com conteúdo, e ela comenta como o nosso relacionamento enquanto grupo é diferente. Como a gente se apoia, se respeita, um ajuda o outro. E eu acho que isso é um exemplo também para levar para a educação. Porque quando um aprende, a gente tem que ensinar para o outro para que todo mundo suba junto, né? Para que não tenha essa competição, eu vou saber mais. Então, eu descobri uma coisa, eu vou dividir com o outro para que a gente consiga crescer enquanto grupo. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito do Partido Novo. Uma das coisas, né? Porque, graças a Deus, a gente só tem coisa para se orgulhar nesse partido. Uma equipe, né? Uma equipe agindo como equipe. Né? Não é um aglomerado de pessoas, não é um bando. São pessoas, né, com objetivos comuns, com valores comuns, e que se ajudam mutuamente, entendendo que a gente só vai conseguir evolução, e você bem disse, na educação, e eu ainda estendo isso para qualquer atividade que se exerça, seja social ou profissional, a gente só vai evoluir com diálogo, com sinergia, com ajuda mútua, com entendimento entre todos. Né? É muito engraçado. Eu tenho uma vizinha, e eu não sei porque no grupo da rua, eu fui contra uma coisa que foi falado, e eu tinha uma posição diferente da dela. Ela me parece um pouco desequilibrada. Ela falou: Leda, eu sinto muito, o seu sonho de ser vereadora nunca vai se realizar. Eu falei para ela: você não sabe nada do meu sonho. Quem te disse que o meu sonho é só ser vereadora? Se eu não entrar, mas eu conseguir botar 6, 7, 8 pessoas do Novo lá dentro, eu vou estar realizada também. É claro que eu quero ganhar. Ninguém entra numa disputa dessa querendo perder. Mas eu vou ficar
tão satisfeita quanto se eu tivesse ganho, se eu souber que, olha, consegui botar 10 vereadores do Novo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Você não sabe nada do meu sonho. Eu estou aqui em prol da equipe. Até porque, como a gente acabou de falar, os valores são comuns e certamente quem entrar lá dentro vai representar todos que não entraram. Exatamente. Todo mundo tem esse entendimento. Né? É. Mas entrando, então, na sua praia de educação, como é que você está vendo essa história aqui no Rio? Seja entrou um portal de notícias Folha Carioca, boa noite. O que você está vendo em relação à educação aqui no Rio? Pode ser até antes da pandemia e as modificações que ocorreram depois que ela atingiu a gente. Então, nós dois já conversamos sobre isso, eu vou falar, a gente estava falando sobre parcerias, né, sobre trabalhar em equipe. É impressionante que na situação que a gente está, o município do Rio de Janeiro tinha uma ferramenta, que era a Educopédia, né? E essa ferramenta não está sendo utilizada. E a única explicação que se tem é que, como foi feita numa gestão diferente da gestão atual, a gente vai lá, tira isso, né? Você está mostrando aí a Educopédia. A Educopédia é brilhante, tinha do 1º ao 9º ano, com todas as matérias, com aula em vídeo, explicando. Depois exercícios de fixação, exercícios de checagem. Né? Então, quer dizer, você tinha ferramenta, mas ao invés de, vamos fazer um ajuste rápido nessa ferramenta que a gente tem, não. Joga isso para o lixo para começar do zero. Quando começa do zero, o que a gente tem? Começa do zero, aí vem aqui, material didático carioca, pega o dinheiro que foi investido, joga fora e se investe tudo de novo. Então, é um gasto de energia, um gasto de trabalho. Eu fico imaginando os professores que têm que se adaptar com essa mudança a cada 4 ou 8 anos. Porque se o prefeito for reeleito, ótimo. Você tem o mesmo programa durante 8 anos. Se o prefeito não é reeleito, bom, você começa um projeto, aí espera para implementar aquele projeto. Quando você está se acostumando, não muda. Esquece tudo, isso não presta, vamos começar do zero. Eu, se tivesse que trabalhar assim, eu estaria exausta, porque eu nunca ia conseguir me adaptar a nenhuma tecnologia, eu acho que ia ser, assim, muito cansativo. Eu acredito que é esse o sentimento que os professores têm. Então, acho que o desperdício de dinheiro, a falta de respeito com o dinheiro público é enorme. A Educopédia foi feita em parceria com os professores da UFRJ, mas não saiu de graça. Isso tudo é pago, é horas de trabalho, né? Tem toda uma equipe da parte de multimídia organizando tudo isso, e foi tudo jogado no lixo, sem nenhuma explicação. Não era porque o material não era bom, era porque o material não tinha sido feito por essa gestão que a gente tem agora. Então, quando eu penso em educação, eu vou te dizer que eu penso num labirinto, numa coisa assim que você não sabe por onde começar. Porque tem que parar algum dia e falar assim, gente, olha só, para tudo. Professores, esse aqui é o material, vocês vão dando a aula aí, enquanto a gente vai organizar um curso para estar atualizando vocês, porque isso aí que eles vão estar aplicando, essa nova plataforma, os professores têm que aprender a utilizar. Eu tenho amigos que são da rede municipal, da rede estadual, e eles falam, os professores não sabem usar. Não adianta você dar essas ferramentas que eles não sabem usar. Por mais que
a plataforma seja amigável, as pessoas se perdem. Ai, como é que eu faço para me registrar? Eu não tenho e-mail, sabe? Umas coisas assim básicas que não tem ninguém para dar um tutorial de como é que tem que ser feito. E depois, a montanha de dinheiro que é gasta, porque quando a pessoa fala de educação pública, nunca fala com orgulho. Nós temos algumas escolas, e normalmente escolas que fazem um teste admissional. Para você entrar, você tem que passar por uma prova. Essas escolas são tidas como escolas padrão, né? E você vai disputar a vaga com várias pessoas. Agora, de uma forma geral, é com muita falta, né? Com muito pouco serviço. Eu estou tentando procurar um adjetivo não muito pejorativo, mas é com muita falta de qualidade, falta de uma deficiência no serviço entregue. E aí você vai perguntar, os professores são ruins? Não. A grande maioria são professores envolvidos. Amanhã, por exemplo, eu vou estar fazendo uma campanha para professores de um CIEP do Rio das Pedras que estão recolhendo alimentos para os alunos. Eles têm um horário diário para dar aula, mas o que esses professores estão fazendo está fora da Base Nacional Comum Curricular. Eles estão em busca de alimentos para os alunos. Então, uma pessoa que não é envolvida não corre atrás de comida para o seu aluno. Então, eles querem dar matéria, eles querem dar condições para os alunos. Então, nós temos, na sua grande maioria, professores envolvidos. Nós temos muito dinheiro gasto, muito dinheiro, muito dinheiro. Então, é um discurso muito comum ouvir: isso acontece porque não é escola particular. Se fosse na escola particular, não seria assim. Eu gostaria de entender por que uma escola particular custa menos que uma escola pública. Aí você vai falar porque a escola particular não dá alimento, não dá uniforme, não dá... Nem uniforme estão dando mais, não dão material. Mas mesmo pagando a comida e o material, o valor ano por aluno é muito maior do que a média das escolas particulares. Então, na minha cabeça, a conta não fecha. Mas eu acho que é uma falta de gestão enorme, enorme. Você não consegue contabilizar, na verdade, quantos alunos você tem, quantos alunos que saíram da rede pública e entraram para a rede particular, ou quantos realmente abandonaram. Então, não adianta falar para mim, por ano 10 mil alunos param de estudar. Baseado em que você está falando isso? Você sabe se ele se matriculou numa escola? Você sabe se ele ganhou uma bolsa para entrar numa escola particular? Não. Você só sabe que ele estudava na escola X e não está na escola X. Até se ele se mudou para a escola Y, isso não é contabilizado. Nossa, estou falando muito, fala um pouquinho aí. Não, estou vendo, chegou aqui um comentário que ela está também falando em relação à qualidade do serviço, que a falta da participação da comunidade escolar, eu penso que na escola, faz com que caia a qualidade do serviço. É fato, no caso da escola pública, há uma participação da comunidade, ou pelo menos uma tentativa de, né? Até na eleição. Inclusive, é a sociedade que vota no diretor. Exatamente. Falei, né? Até na eleição do diretor. Agora, essa eleição do diretor também, Leda, a gente sabe que entra os representantes da sociedade, né? Todos os pais de alunos
de uma determinada faixa etária, a partir de uma determinada faixa etária votam, funcionários da unidade e agentes da secretaria, quer dizer, é um processo aparentemente democrático, mas na hora que algumas falhas eu percebo nesse processo. Primeiro, eu também. Então, você me corrija se eu estiver errado. Primeira falha que eu percebo aí, eu penso que tem que ter um mandato para que haja uma renovação dentro desse sistema. Segundo, não há um crivo que garanta a qualidade do candidato. Sim, não existe conhecimento, prova, conhecimento técnico. Não existe um conhecimento técnico. Não existe a exigência de conhecimento técnico. E, uma vez apresentando o candidato e havendo a eleição, há um oferecimento de nomes e isso acaba tendo, sim, uma certa conotação tendenciosa para A, B ou C. Tanto que nós vemos aí algumas, até por troca de favores mesmo. É meio complicado a gente chegar e aprofundar isso até onde vai, inclusive com a própria comunidade, com o favorecimento de A, B ou C, servindo como moeda de troca para uma eleição, né? Enfim, esse processo eletivo ele é meio complicado, né? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, tem escolas, eu tenho visitado algumas escolas, aliás, tenho visitado muitas escolas, e eu vejo que a diferença está exatamente na direção. É incrível que você pega uma escola com uma direção comprometida e vá na escola do lado, que tem as mesmas verbas, os mesmos recursos, mas uma direção que não é tão comprometida assim, a diferença é gritante. Assim, o professor se sente menos estimulado, né? Não tem tanta cobrança, qualquer coisinha que ele fizer está ok. Então, eu acho que a questão do processo seletivo é fundamental. Agora, quando entra um bom diretor, mas você pode ser o papa que você não tira aquele bom diretor de lá. Entendeu? Então, assim, a eleição é feita de 4 em 4 anos. Então, você muda o diretor. Você pode mudar o diretor. Mas quando o diretor... Com mandatos... ininterruptos. Ininterruptos. Você pode manter durante 20, e é o que a gente observa em muitos casos, o mesmo diretor 20, 30 anos ali. Então, mas quando o diretor é bom, quando é aquele que abraça a escola, ninguém tira aquele cara. Ninguém tira, porque realmente os alunos, eles lutam por aquele diretor. Agora, corre o risco de o primeiro que entrar, né, o diretor que entrar, que é legalzinho, é gente boa, é camarada, e aí acaba ficando porque é gente boa. E aí, se você pega uma pessoa mais rígida... Por exemplo, meu pai foi diretor de escola durante muitos anos. Eu não sei se atualmente ele ia ser eleito, não, porque o meu pai era bravo, mas ele era bravo. Você lembra do Sargento Tainha? O meu pai era o próprio Sargento Tainha. O meu pai, ele falava assim, hora de entrar na sala, era aos berros. E todo mundo fazia fila e entrava. Tinha um sinal, ninguém respeitava o sinal. Aí meu pai falava, hora de entrar na sala. Todo mundo, as pessoas tinham medo do meu pai, mas ele também era um santo, ajudava todo mundo. Mas ele era bem, bem rígido. Eu acho que atualmente não iam eleger ele, não. Ele era muito bravo. Mas... infelizmente, a gente vê que, na maior parte das escolas, o ensino é bem precário, né? Eu brinco que, se você pegar hoje e colocar na mão de um aluno do ensino fundamental um livro do Monteiro Lobato, você mata o garoto. Ele não tem vocabulário para ler isso. E eu fico espantado
com algumas coisas, assim, até mensuráveis e objetivas. Por exemplo, o IDEB do Rio, 5,8. Desculpa, 5,3, né? 5,8, 5,3. Abaixo de 6. 5,4. Abaixo de 6, enquanto o Ceará tem acima de 6, pouco mais do que 6, e que também não é nenhuma maravilha, não. Se você tirar 6 numa prova, eu ia ficar muito triste. Eu ficava muito. Eu não ficava como tirava, né? Mas se eu tirasse 6 numa prova, eu tirava em Química. Eu tirava em Química e Física. Então, eu penso que há uma falta de cuidado, né, com a questão da educação. Nós cansamos de ver exemplos assim de países como, eu repito sempre, os países da Escandinávia, que há 20 anos atrás eram pobres, 20, 30 anos atrás eram pobres. E por que hoje eles têm um dos melhores índices, se não o melhor índice de bem-estar social do mundo? A guinada deles qual foi? Educação. Você não entra numa escola fundamental sem doutorado. Não que título dê uma garantia de qualidade, mas é um crivo, é uma forma de seleção. É muito mais fácil ser médico lá do que professor. Quando eu fiquei espantado com o nível da educação lá na Escandinávia, da mesma forma que eu fiquei espantado, aí você vê os extremos, né? Quando eu fui no Vietnã, tem sempre coisa pior também, a gente tem que olhar, né? E lá o sistema é socialista, né? E eu conversando com um amigo que eu fiz lá, chamado Chu, ele me falando o seguinte, eu perguntei para ele, vem cá, como é que você faz com a educação aqui para colocar seus filhos na universidade? Quais são as boas universidades que vocês têm para oferecer para os seus filhos? Ele, sem vacilar um momento, as europeias. Eu falei, mas aqui não. Aqui as particulares são ruins. Quem tem dinheiro manda para a Europa para estudar lá. Quem não tem dinheiro e puder pagar uma particular aqui, vai pagar uma faculdade ruim. E as públicas são piores do que as particulares. Como é que você faz para colocar na faculdade pública? Você preenche um formulário com seus dados da família, os dados do aluno, entrega no partido, e o partido vai decidir se ele entra na universidade ou não. Mas não tem prova? Não tem prova. O partido que decide. Nossa, deve ser horrível, gente. Eu não posso imaginar viver assim. Então, a gente vê que tudo pode piorar. Né? Mas não é por isso que a gente tem que chegar e ser conivente com coisas que a gente acaba observando. Né? Eu já conversamos outras vezes, né? Precisa de ter um investimento. Eu não entendo essa história de vai abrir escola. Pra quê? Não precisa abrir escola, por favor, não me abra escola nenhuma. Invista na matéria-prima, que é o professor. A essência da escola é o educador. Usa. A gente tem as ferramentas, tem o SAEB, tem o IDEB, que tem o SAEB junto, é uma coisa mais completa. Se não for esse o índice, usa qualquer outro. Mas usa um critério para mensurar a qualidade da escola, usando isso como uma ferramenta de competição saudável, para poder investir na formação desses professores. Como você bem disse, os professores, na sua enorme maioria, são muito bem intencionados, são comprometidos. Agora, há fragilidades nas faculdades de pedagogia, há fragilidade na formação desses professores, e há muito mais fragilidades na escolha, na colocação de determinados professores lá dentro. Então, por exemplo, você falou em doutorado. E aí eu vou te dizer que um professor, quando ele se forma, ele não precisa de mestrado, de doutorado, não. Ele precisa de prática. Eu fiz letras na UFRJ, que é tido como uma excelente faculdade, e quando eu fiz letras, eu fiz português e inglês. As minhas aulas, elas eram em inglês desde a primeira aula. Eu li Shakespeare no original. Então, para você ter uma ideia, Shakespeare no original não é inglês, tá? É uma outra língua. Agora, não é mais assim. E eu não estou aqui criticando, só estou dando um fato. Quando entrou o sistema de cotas, as pessoas que passavam não tinham conhecimento de inglês. Então, agora a faculdade dá desde o verb to be,
Então, não dá tempo de dar o que eu aprendi. Quando eu entrei lá, eu já falava inglês, não sei se fluentemente, mas as minhas aulas eram 100% ministradas em inglês. Eu tive 20 horas de aula didática numa sala de aula, sendo que 19 assistindo e uma dando aula. Você pode imaginar você recebendo seu diploma de médico, assistindo um médico fazendo atendimento durante 19 horas e você atendendo um paciente observado por um médico e depois já saindo para o consultório, para o hospital? Legal. Então, eu acho que muito mais do que professores com mestrados e doutorado, a gente precisava de professores com prática de sala de aula, com discussão sobre como é feito a aquisição de conhecimento na era digital, como se faz a utilização de jogos para a juventude de atualmente, como a gente vai adequar a educação que a gente tem para o novo perfil. Porque vamos falar do momento atual. As pessoas que querem, eu cheguei à conclusão seguinte: a pessoa que quer corre atrás. Talvez o aluno do Fundamental 1, com certeza não está correndo atrás, porque não tem maturidade para isso. O aluno do Fundamental 2, pode ser que alguns tenham preocupação, então vão procurar alguma coisa. O aluno do ensino médio, que está afim, que está com medo de perder alguma coisa, ele tem milhões de opções. Eu estou publicando nas minhas redes sociais, eu estou vendo se eu consigo chegar ao máximo de professores possível. Eu consegui uma plataforma, que normalmente é uma plataforma paga, de aula de reforço para o ensino fundamental 2. Eu consegui essa plataforma gratuita para qualquer aluno, para qualquer professor que queira, até o final do ano. Então, assim, eu recebo a matéria, que é um PDF, mas eu não estou tendo... Então, eu recebi uma matéria hoje sobre o estado da água. Não estou entendendo esses negócios de sólido, qual é a diferença de sólido, de líquido, de gasoso, tá. Na plataforma tem a aula, uma videoaula, depois uma audioaula com a... Olha que bestice, esqueci como é que se fala caption. A legenda e depois os exercícios. Então, tá aí, tá disponível. Eu só preciso fazer com que as pessoas saibam. Um aluno de ensino médio tem uma plataforma muito conhecida chamada Descomplique, que está oferecendo uma versão light gratuitamente. Para leitura, tem a Árvore da Educação, que também tem uma parte gratuita. Então, são vários sites, várias plataformas de ensino gratuito. O aluno não tem acesso à internet? Gente, aquele aluno que não tem acesso à internet, tudo bem, é um problema. Mas muitos deles têm. Então, vamos resolver. Não dá para fazer o ótimo? Vamos fazer o bom. Mas para esse aluno aqui, que tem algumas ferramentas que pode usar, dá para a gente fazer o bom. Então, vamos começar a trabalhar com essas pessoas. Não consigo atender a 100% dos alunos, então não vou fazer nada. Olha, vou fazendo alguma coisa com aqueles que eu consigo fazer, enquanto tem uma outra equipe pensando em como vai atingir aqueles que não estão conseguindo receber esse material. Então, eu acho que, quando a gente fala de política pública, existe muito essa preocupação, ou eu faço para o todo, ou eu não faço para ninguém. E aí se perde muito. Tem uma coisa ainda que eu queria voltar em relação à eleição de diretores. Tem um lugar que já é assim. Teresina já faz a eleição dos diretores
depois de uma prova de seleção, depois de um processo seletivo. Então, eles garantem que qualquer pessoa que entre já tem o conhecimento necessário para tocar o trabalho. Então, isso já é uma coisa legal. Dentro de tudo isso que você falou, quando eu falei em relação ao sistema escandinavo de ensino, que eles exigem título, eu comecei a frase dizendo que o título não confere conhecimento de ninguém. Eu mesmo conheço mestres e doutores com um preparo inferior a alguns outros colegas que não têm esses títulos. E eu conheço mestres e doutores que não sabem dar aula. Sim, tem. Agora, é uma forma de você saber que aquela pessoa investiu na própria formação, que é o que eu entendo que seja importante. Isso é só um atestado de que ele teve a preocupação de investir na formação dele. Mas é evidente que o preparo dele, num todo, depende de muito mais coisa do que um pedaço de papel. Agora, o que eu tenho visto são professores que não buscam essa formação por falta total de estímulo também. E aí eu entendo que a política pública deveria entrar. Aí eu entendo que uma parte do Fundeb, que é para ser destinado à formação ou a iniciativas de aprimoramento técnico do ensino, sejam colocados. Mas para eles serem colocados, hoje, não tem um critério transparente, não tem uma coisa que o cara fala, olha, para você receber, você vai receber X% se você alcançar um IDEB acima de 7 ou acima de 6, que nosso ponto de corte é tão baixo, né? Mas, enfim. Mas tem que ter um critério, porque hoje essa verba é quase que uma ação entre amigos. Não tem critério, então fica uma coisa totalmente perdida. E quando você vira para um professor ou para qualquer profissional e fala, vem cá, é importante você chegar e investir na formação, uma pergunta que muitas vezes vem a seguir é o que eu ganho com isso? Então, paralelo ao incentivo na formação, eu entendo que tem que haver um planejamento melhor do sistema de cargos e salários para que ele evolua profissionalmente e ele comece a acumular dentro dessa evolução ou bônus ou algumas prerrogativas, algumas benesses que vão incentivá-lo a investir nessa formação. Isso que eu chamo de uma competição saudável. Você criar um ambiente onde as pessoas queiram realmente evoluir. Esse é o primeiro ponto. Além dessa questão da formação, entrando nessa área da direção, eu vou até colocar aqui em tela um comentário de Leila Xavier, um fator que envolve a segurança pública e dá condições aos professores, né, para dar aula. A questão da segurança em algumas áreas de risco, tá? Mas é um absurdo que a gente tem que se preocupar com isso. Momento, porque eu entendo que isso está diretamente relacionado ao gestor da escola. Diretamente relacionado. Eu já fui diretor de hospital numa área de risco, onde da minha janela eu via a 20 metros a polícia trocando tiro de escopeta com uma boca de fumo que ficava a 50 metros mais à frente. Eu só ficava tranquilo que pelo ângulo de tiro eu estava fora do ângulo de tiro, entendeu? Eu estava no meu computador e vendo literalmente o tiroteio através da minha janela. Tá? Agora, nunca tive um assalto de funcionários, colaboradores do hospital, nunca tive um problema de segurança com os colaboradores do hospital. Por quê? Você tem que, junto com uma equipe, ninguém fazia nada sozinho, você tem que arrumar uma forma de interagir sem ser conivente, não estou falando em conivência, não estou falando porque aí vai falar, mas aí você vai, não vou me aliar a ninguém. Né? Pelo contrário, quando eu entrei na direção, o outro gestor, a forma que ele encontrou de haver um ambiente de paz era fornecendo quentinhas da alimentação do hospital para a boca de fumo. Falei, gente, olha só, não é por aí. Chamei um rapaz educadíssimo, ligado, evidentemente, ao movimento. Falei, olha, você me desculpa, vamos procurar uma outra coisa, porque imagina só, se eu começo a ficar fornecendo alimento para vocês,
eu vou entrar num estado de conivência que vai trazer problemas para mim, para o pessoal que trabalha na cozinha, para os outros coordenadores. Quer dizer, isso daí só vai trazer problema para todo mundo. O que eu fiz? Eu saí contratando. Eu tinha vigias do hospital que eram da comunidade, eu tinha auxiliares de serviços gerais que eram da comunidade. Quer dizer, você dando emprego para a comunidade é uma forma de você agir de uma forma proativa, de você agir de uma forma, né, que traz benefício para eles e traz benefício para a gente também. Você dava saúde para a comunidade. Dava saúde. Você tratava, né, da comunidade. E, inclusive, das esposas. Era uma maternidade, né? Foi até engraçado. No primeiro mês, o coordenador administrativo falou logo após, porque eu fui diretor 2 vezes desse hospital, na inauguração e depois saí por algumas, vamos dizer assim, divergências com o então secretário de saúde. Ele fez algumas propostas que eu não achei adequadas para a minha forma de pensar, principalmente de agir. E depois eu fui convidado a retornar. Foi quando eu encontrei a situação das quentinhas. Mas quando inauguramos o hospital, no primeiro mês, o coordenador administrativo chega assim, correndo. Doutor Sérgio, olha só, tem um cara armado na enfermaria. Eu falei, sim. E? Ele está armado. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Vai lá tomar a arma dele? Eu não vou fazer isso. Ele está ameaçando alguém? Não, ele vai ver a esposa dele. Então deixa ele ver a esposa dele, ele vai embora. Ele não está servindo de ameaça para ninguém. Não tá... Então, existem situações que você tem que administrar. Então, dependendo do gestor, trazendo agora, voltando para a área da educação, dependendo do gestor, você falou, eu estava dando saúde, e a escola está dando conhecimento. Então, eu tenho uma diretora que eu sou apaixonada. E, assim, quem me conhece sabe que eu sou brincalhona, então eu sempre falo assim, vou te pedir em casamento. Assim, homem e mulher, eu sou muito bem casada, para quem, né, quer saber, estou há 29 anos com meu marido, casada, fora 5 de namoro. Então, mas assim, é uma maneira que eu faço brincar. Então, tem uma diretora da SI Persiliana Alvarenga Pereira, na Cidade de Deus. Olha, ela tem 1,60 m no máximo, baixinha. Mas a mulher... Mas é muito engraçado. E aí, é uma creche, né? E aí, eu estava lá conversando, aí chega uma mãe só com um topzinho e com um short do tamanho de uma calcinha. Ela vira e fala, vai aonde? Vou pegar minha filha. Vestida assim? Vai não, pode ir lá para a rua. Eu olhei para ela, não, isso aí não é roupa para entrar na escola. Aqui a gente está para dar educação. Eu não vou ensinar minhas crianças a estar vestidas assim, não. Pô, mas vem pegar minha filha. Pode ir lá para a rua que eu vou te levar. Na escola a senhora não entra assim. Aí chega um outro, arrastando o chinelo, com a camisa assim, no ombro. Ela, oi, pode vestir a camisa? Aqui não entra sem roupa, não. Porra, só vou buscar... E olha como fala. Eu falei assim, você não tem medo de levar uma porrada na cara, não? Ela... Eu não, eu tenho que mostrar para eles que quem canta de galo nesse galinheiro sou eu. E aí trocaram o telhado, porque as crianças iam pegar pipa e quebraram. Aí ela foi lá, deixa eu falar com o chefe. Olha só, não deixa mais entrar na minha escola, não, porque está quebrando, daqui a pouco teu filho não vai poder mais estudar, porque vai entrar água, não sei o quê. Olha, a escola, você pode deixar aberta, que não acontece nada. Né? Então, assim, é realmente uma pessoa de pulso forte, que vai lá, que resolve. Agora, professor, eu cheguei lá um dia e a professora tinha faltado. Ela falou, você vai me desculpar, não vou poder te dar atenção, não, porque a professora faltou porque está com sinusite. 5 dias de atestado. Se fosse na escola particular, não me dava um atestado na segunda-feira para 5 dias, porque até sexta não vem. Mas não vou mandar essas crianças para casa, não. Eu que vou dar aula para elas. Olha lá, entrava na sala de aula e dava. Eu sou apaixonada por aquela mulher. Peço ela em casamento toda vez que encontro. Comprometimento, e eu diria até da maioria dos professores. Eu não sou daqueles que falam, não, até pela escolha da profissão, podia escolher tanta coisa, a gente que ia ganhar dinheiro com facilidade, entendeu? Então, eu entendo que a maioria realmente está comprometido, está bem intencionado e tudo. Agora, precisam de ter um estímulo, precisam de ter um apoio, precisam de
se sentirem valorizados para poder evoluir dentro de, por exemplo, não tem como, não tem uma fórmula de professor. Depende da pessoa, depende do tipo de aluno, depende também do local onde está a escola, enfim, uma série, depende da parte do país. Nós temos um país continental, uma escola no Nordeste não tem nada a ver com as daqui, que, por sinal, são totalmente diferentes das do Sul ou do Centro-Oeste. Agora, dentro das características da onde a escola se localiza, que mesmo dentro da própria cidade são diferentes, principalmente uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, as pessoas sabem onde é que o calo aperta. Uhum. Mas há necessidade da pessoa ter uma formação específica para aquilo. Por exemplo, se você pega um professor de ensino básico, é totalmente diferente do que aquele professor de ensino médio, que está lidando ali com adolescente, que começa com... O ponto de corte é 15 anos de estar no primeiro ano do ensino médio, né? Então, de 15, 16, 17 anos é totalmente diferente, assim como no universitário é diferente. Embora, com esse atraso na educação, que a reboque traz o atraso de uma série de coisas, inclusive no amadurecimento, né, intelectual, você vê muito adolescente tardio no ensino superior, mas isso é outra conversa. Um professor de ensino fundamental, ele tem que ter uma noção básica de neurociências para lidar com pessoas de 5, 6, 7 anos de idade que estão ainda em pleno desenvolvimento cognitivo. É diferente a forma de você lidar com esse aluno do que você lidar com o universitário ou com o do ensino médio. Então, a formação também tem que ser diferenciada. E nós temos uma facilidade enorme aqui no Rio de Janeiro com as 3 universidades públicas que estão na cidade. Por que elas não criam cursos para ajudar esse contingente de professores a ter uma formação melhor? Sérgio, você sabe que os alunos, a nota de corte do Enem para pedagogia é abaixo da média, né? Assim, a minha filha prestou o vestibular e o Enem, aí no vestibular da UERJ, ela falou, mãe, quem tira B na primeira prova da UERJ, para fazer pedagogia, não precisa nem fazer a segunda parte. Você tira A ou B na primeira parte, na primeira fase, já é ponto suficiente, não precisa nem fazer a segunda fase, porque a nota de corte é baixíssima. Então, o que a gente cultiva em termos de professor, infelizmente, é com conhecimento, com uma vontade de estudar. Depois que tem o Enem, que você não precisa se matricular numa matéria, numa faculdade, né? Você vê quantos pontos você tem. Infelizmente, tem muita gente que vai fazer pedagogia porque eu tenho pontos para passar para a pedagogia. Não é por um interesse, não é por uma vocação. É porque tem pontos para passar para essa faculdade, que é fazer faculdade. Então, vai se formar numa coisa que não tem vocação, que não gosta, que não tem um curso adequado. E aí a gente vê o que a gente está vendo atualmente. E realmente não existe um curso dentro das faculdades, não existe a educação na prática. Sabe? É tudo muito teórico. E quando a gente vai falar sobre ensino de básico, né, ensino da primeira infância, a primeira ideia que as pessoas têm, todo mundo que dá o argumento de tem que fazer mais creche para as mães irem procurar emprego. E aí, a realidade é, essas mães, quando elas ganham Bolsa Família, e eu não estou falando isso pelo meu conhecimento, eu estou falando isso pela vivência, pelo que me reportam dentro das creches que eu frequento. As mães, na sua grande maioria, não trabalham. Eu já vi muita gente, eu diria que eu mesmo pensei assim, mas então a gente está gastando dinheiro e a mãe podia estar educando o filho. Esquece. Eu não quero saber da mãe. Eu gostaria de prover emprego para a mãe, ensino, mas se ela não quiser, eu estou preocupada com esta criança. Então, eu preciso que essa criança esteja na escola desde os 2 anos de idade, 1 ano de idade, porque ela vai estar sendo acompanhada por pessoas
preparadas, recebendo os estímulos necessários, porque eu preciso garantir que essas crianças vão ser adultos competentes, com mais facilidade para adquirir conhecimento. As pesquisas mostram que quanto mais cedo você entra na escola, mais anos você fica. E não é porque, é lógico, se você começou cedo, você vai ficar mais tempo. Não. Você desenvolve a rotina do ensino, você desenvolve a rotina do aprendizado, você desperta aquela vontade de conhecer. E os estímulos que mexer em massinha, pintura de cores diferentes, pintar dentro de um limite, esses estímulos, o que fazem nos canais, né, nas sinapses, porque eu tento explicar sempre assim, imagine que o conhecimento é como um músculo. O músculo, você não faz exercício para fortalecer? O conhecimento é a mesma coisa, você tem que exercitar para que ele se fortaleça e você tenha mais necessidade, mais vontade de exercitar, que adquirir conhecimento. Então, eu já pensei que... Eu já tive esse pensamento, que eu admito que é ridículo, né? Eu agora me condeno por ter feito isso. Essas mães também querem creche, mas elas não cuidam dos filhos, não vão trabalhar. Eu não quero mais saber das mães. Agora eu quero cuidar das crianças. Eu quero cuidar de quem está no ensino básico, na creche, porque eu acho que são essas crianças que a gente tinha que estar cuidando desde agora, para garantir que daqui a 10, 15 anos, a gente não vai ter a diferença, a discrepância que nós temos atualmente. Nossa, falei muito, né? Nada. Falou até pouco, ainda vou te explorar mais. Pode explorar. Aliás, o tempo está voando. Se não couber tudo hoje, nós vamos marcar outro. É que eu falo muito. Não, eu concordo contigo. Eu penso que uma grande parte... Eu sou do tempo, Leda, que a gente era alfabetizado no máximo no primeiro ano. No máximo no primeiro ano. Alguns até no pré-escolar. Mas no máximo no primeiro ano. Depois que foi assim, retirado os olhares para a pré-escola, né? Seja essa é uma matemática que eu ainda não fechei na minha cabeça. Não fecha. Eu não consigo entender por que... O pré-primário ao ensino fundamental. Então, eu não consigo entender por que as professoras não são autorizadas a introduzir as letras antes. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5, é porque eu faço aniversário no final do ano. Então, deve ter sido no começo de 5, talvez. Eu sei que eu entrei na escola e a minha mãe fala que eu peguei e li o jornal assim, Jornal do Brasil. Ela olhou para o meu pai e falou assim, essa menina está lendo? Aí eles chegaram à conclusão de que não, que eu reconheci a forma que estava escrito o Jornal do Brasil, e como eles falam, o Jornal do Brasil, eu só estava repetindo. Aí eles pegaram e eu li outra frase, ela realmente está lendo. Bom, não me pergunte como, eu aprendi a ler sozinha. Aí a diretora chamou a minha mãe e eu pulei um ano. Eu sempre fui a aluna mais nova da sala de aula. Mas não era proibido. Eu fui alfabetizada pelo método da abelhinha e eu fui alfabetizada no pré-primário. Não é como agora. E agora, quando eu vou às escolas, os professores falam, porque, por mais que os alunos tenham esse conhecimento, a gente não pode usar as letras, a gente não pode introduzir. Eu ainda não entendi bem isso. Não encontrei a lógica. Isso é decorrente até do próprio despreparo. Eu volto a dizer, em vez de investir no conhecimento, no preparo dos professores, as pessoas ficam buscando formas de contornar isso. Por exemplo, a história da aprovação automática nos 3 primeiros anos da vida escolar.
A alegação é de que está dentro daquele desenvolvimento cognitivo, psicológico, então, com isso, você não pode criar uma análise, você tem que analisar isso de uma forma não temporal de 1 ano, mas como um ciclo de 3 anos. Eu até entendo que tem crianças que startam mais rápido, outras mais lentamente e tal e coisa, mas eu penso que é um pouco elástico esse prazo. E aí, o que é feito? Como essas crianças chegam ao longo desse 3º ano, são deixadas de lado, as que têm mais dificuldade, pelo despreparo, não por culpa, pelo despreparo dos professores, e a própria mãe chega lá, meu filho é meio burrinho mesmo, você já deve ter escutado isso algumas vezes, porque todas as professoras já escutaram, né? É meio devagar. É uma maldade, assim, imensurável. É simplesmente uma criança descuidada, né? E aí ela vai chegar no final do 3º ano, não vai conseguir entrar no 4º, porque aí sim, ali já tem reprovação. Então, o que a Cláudia Costin fez? Turma de correção de fluxo. É um nome pomposo para a nossa velha recuperação, né? Uhum. Então, fez turma de correção de fluxo para você ficar durante 1 ano se preparando para poder ver se você ingressa no 4º ano. Ora, se em 3 anos o professor não conseguiu preparar aquela criança para o 4º ano, em 1 ano a dificuldade vai ser maior. Então, muitos ainda assim não conseguem entrar. E aí você vê uma coisa que está linkada ao que você disse anteriormente, que é a evasão escolar. Não, principalmente a mãe falando que a criança é muito burrinha. Se você tem uma pré-escola mais eficaz para a criança entrar um pouco mais preparada dentro da escolaridade do ensino fundamental, ou você preparar, você preparar os professores de uma forma melhor, você não vai precisar, acaba com essa correção de fluxo, que já ficou incorporada nos 9 anos do ensino fundamental, de tão utilizada que ela é. Você vê, Cláudia Costin saiu tem quanto tempo? Do outro governo. Até hoje, tem turma de correção de fluxo e gente patinando lá dentro. Então, isso daí já está incorporado nos anos escolares, né? Tem os 9 anos mais o ano da correção de fluxo. Então, se você consegue fazer uma preparação melhor desses alunos para que eles evoluam naturalmente dentro da matriz curricular, eu acredito que você vai ter uma evasão menor. Eles vão ser, a própria família vai ter um estímulo de incentivar essa criança a continuar. Agora, se ela está vendo, se ela já acha que a criança é meio burrinha, né, na concepção dela, e ela está vendo que a criança está patinando, não, então ela é realmente burrinha, então vamos trabalhar, vamos sair da escola. E aí tem a realidade que tem. E os poucos que continuam, Leda, não é piada. Tá? Vou falar para você uma verdade que aconteceu comigo, ninguém me contou. Sou professor universitário, estou falando de universitários, tá? E não é escola ruim, não. Não vou fazer propaganda, mas não é escola ruim. Portfólio debaixo do braço, que é uma coisa que eu penso que é até um belo instrumento para fazer uma análise, uma autocrítica dos anos durante a faculdade e uma análise crítica da faculdade, se correspondeu ou não às expectativas do aluno, o que ele achou que deveria ser melhorado, o que ele entende que poderia ser deixado, enfim. É para desenvolver uma análise crítica, ele entrega esse portfólio no final do curso de medicina. Nós estamos falando de alunos de medicina que tem a característica de 6 anos de faculdade. Quer dizer, é aquele negócio, é top do top. Né? Top do top, não, deveria, mas não é. É o que a gente espera. Você vai ver o que eu tinha debaixo do braço. O diretor acadêmico me chamou na sala e eu fui lá. Né? Eu ainda falei, não, estou com os portfólios aqui, vou deixar lá na minha sala, depois... Não, ele quer que você vá agora lá, que tem uma comissão de alunos lá dentro. Eu falei, é cilada. Certamente é uma cilada, mas vamos lá. Eu entrei lá com meus portfólios debaixo do braço, e ele muito político, professor, tudo bem? Não, é que eu estou com essa comissão de alunos aqui, e eles pediram para conversar com o senhor, que o senhor tirou ponto de português da prova. Eu falei, é verdade. Mas, professor, a prova era de ginecologia, o senhor tirou ponto de português? Eu falei, professor, olha só para ser breve. CRAS eu já desisti, joguei a toalha, eles venceram, eu não cobro mais CRAS de ninguém, já desisti. Isso daí, para mim, já é causa perdida. Agora, eu com os portfólios, enquanto eu ver osso com C cedilha e pescoço com 2 S, o senhor me desculpa, mas eu vou tirar a ponta. Evidentemente, os 2 alunos estavam ali naquela comissão reclamante. Né?
Nós estamos falando de sexto-anista. E aí a desculpa aqui, não, mas aí joga no corretor do Word. Eu falei, gente, olha, eu estou no lugar errado. Entendeu? É complicado. É claro que isso, não estou generalizando, são coisas pontuais, mas uma coisa que seria inimaginável perpassar durante todo o ano escolar, chegar no nível universitário, um aluno assim, escrevendo pescoço com 2 S, gente. O osso com C cedilha. Né? Parte do corpo humano numa pessoa que está estudando medicina. Não chega. Agora, hoje em dia, chega. Isso nada mais é do que... nunca achei que fosse assim, não, viu? É nesse nível. As cotas contribuíram muito para isso. É uma forma de você nivelar por baixo. É uma forma, o que eu falo, de você procurar o governo, em vez de investir no que tem que investir, que é a base, ele quer segurar a cereja sem ter o bolo embaixo. Então, ele cria artimanhas e artifícios para que haja uma progressão sem mérito. Uhum. Aí você vai ver essas discrepâncias. Ele cria uma política de cotas porque os alunos que deveriam ser bem preparados, principalmente na escola pública, eu sou do tempo da aplicação do Pedro II, do auge do Pedro II, do auge dos colégios públicos. Eu estudei em colégio público, como muita gente, né? Meu pai Só também. quem não passasse na prova para o colégio público, né? Então, esse ensino fundamental, esse ensino público, ele deveria ter minimamente mantido a qualidade, mas com a perda da qualidade houve uma inversão. Hoje em dia a escola boa é a escola particular e daqui a pouco as faculdades boas vão ser faculdades particulares. Então, se não se tomar uma providência já, nós já tivemos perdas irreparáveis. Eu não sei como recuperar esses anos que a gente perdeu, mas eu sei como se prevenir para que isso daí não aconteça novamente. Né? Eu também não consigo pensar em tudo. Assim, essas pessoas que ficaram nesse limbo, porque eu acho que foi um limbo, é um vale. Né? Perda total. Isso daí é PT, perda total. É uma lástima falar tá, isso. Gente? Sem trocadilho, tá? Eu tenho várias famílias carentes cadastradas que eu estou fazendo doação de cesta básica. As cestas são todas com S, muitas delas com X, né, de cesta, mas eu não tenho cesta com C. É impressionante. Né? As cestas básicas são todas com S. E eu olho aquilo, eu falo, meu Deus, assim, plural não existe. Então eu falo, olha, eu não sei o que eu faço com esse vale aqui. Então, deixa alguém ficar pensando nesse vale. Porra, vamos começar agora. A criança que está entrando agora, vamos cuidar dela. Então, a gente cuida daqui para diante e deixa uma turma pensando nessas pessoas que ficaram para trás. Acho que são 2 movimentos que têm que acontecer. E aí, quando a gente fala sobre construir prédios novos, eu acho que a prefeitura autorizou a construção de 9 creches. Para quê, amigo? Dá esse dinheiro lá para a criança estudar numa escola perto da casa dela. O que acontece? Você vai lá, constrói uma escola para 600 crianças. Olha, para você pegar 600 crianças, elas não vão morar todas em 1,5 km, que é o ideal que você more, né? Quer dizer, num raio de 1,5 km, você não consegue botar 600 crianças em idade de creche. Então, elas vêm lá do Caixa-Prego para pegar ônibus para vir. Mas aí tem aquela escolinha, né? Tem lá uma escola que tem 3, 4 turminhas, é na rua da mãe, a mãe deixa lá a criança, que é mais barato do que os quase 10 mil por ano que se gasta por uma criança numa creche. Então, fala, olha só, vem uma coordenadora aqui que vai estar vendo o que foi. Olha, mãe, você é responsável pelo seu filho, vê se ele está comendo direitinho, se ele está estudando isso. No final do ano, a gente vai conversar com a criança para saber para que vai investir em mais prédio.
Por que não vai valorizar aquele negócio que já está aberto, fortalece o negócio? Sabe por quê, né, Leo? A gente sabe por que vai investir em obra ainda, né? Porque a gente rouba muito quando faz obra, né? Porque... Então, por exemplo, eu participo de um grupo que faz reformas em escolas públicas, com o dinheiro privado, com o dinheiro do contribuinte. O contribuinte paga os impostos e ainda se junta para reformar escolas públicas. Aí o orçamento que sai para cuidar desse vazamento, desse telhado aqui, é na ordem de 200 mil. Bom, aí a gente descobriu por que tinha o vazamento, porque não tinha uma boia na caixa d'água, custou R$ 20. Aí foi lá, botou a boia, pronto. Já não tem água vazando todos os dias. Aí tinha um pedaço da manta asfáltica que não estava assim, na caixa d'água. Tinha que botar a manta asfáltica na caixa d'água. Era aquilo lá. A bateria, estou quase acabando. Não, no Instagram a gente já tinha perdido o sinal, já passamos de 1 hora de conversa. Eu achei que, como estava carregado, eu vim para a casa do meu sogro, que o sinal é melhor, e você sabe, né? Mas só para os outros saberem, eu não estou saindo de casa. É tudo no mesmo terreno. E acabou de dizer que a bateria está quase acabando. Não, Leda, olha, mas aí a questão é outra conversa. Não precisa de mais frete. A gente vai ter que marcar outra conversa. Tem muito assunto ainda que ficou pendente, é uma delícia conversar contigo. Nós vamos ter que marcar. Só responde para mim essa pergunta aqui que fizeram e parte logo direto para as suas considerações finais. É do portal de notícias. Tá. Que são alfabetizados com letra de forma e não conhecem letra de mão. Eu também... É uma coisa que eu também não entendo. E eu vou te dizer o seguinte, depende de escola, tá? Isso não é nenhuma diretriz da prefeitura, não. Nem faz sentido ser, né? Não é uma diretriz, né? Quer dizer, as letrinhas de mãozinha dada é a maneira como se escreve. Os professores escrevem no quadro com letra cursiva. Mas eu sei. E eu sei também que muito disso vem pela influência do aluno começar a ser alfabetizado depois que já usa o celular. Então, a escola faz de conta que o aluno não conhece as letras, só que o aluno já tem o conhecimento das letras pelo convívio com os aparelhos, né, os celulares, os smartphones e os computadores da vida. E aí, quando ele vai ser oficialmente apresentado para alfabetização, ele vai repetir a letra que ele já conhece. Então, é porque é muito falso você achar que a criança só vai ter contato com a forma escrita aos 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Então, ele utiliza aquele contato que ele primeiro tem. E o contato que ele primeiro tem é a linguagem de computador, que vem em letra de forma. Não é indicação da prefeitura. É escolha do aluno. Do aluno. Leda, infelizmente a gente vai ter que hoje ficar por aqui. Estou frisando o eu estou com medo da minha bateria acabar a qualquer momento. E aí eu queria primeiro agradecer muito a você, agradecer a participação das pessoas que entraram aqui, com seus comentários, com a sua audiência, e pedir para você fazer as considerações finais para a gente encerrar por hoje, já convidando para uma próxima a gente continuar essa conversa que foi maravilhosa. Então, olha, todos os dias, às 4 horas, eu faço uma live no meu Instagram, LedaSer_do bem. E eu falo sobre boas práticas. E eu falo muito sobre educação.
porque eu acho que educação é a nossa ferramenta para a mudança. E para falar sobre educação, pode me chamar sempre. Eu não sei de tudo, não, mas eu tenho uma sede de aprender, de conhecer mais pela educação, e agora a minha gana é fazer esse Adote o Futuro, que é poder oferecer para mais alunos e mais professores essa plataforma para que possa ser um reforço para os alunos. Um prazer conversar com você, né? Espero que a gente possa, em breve, se encontrar pessoalmente e a gente pode voltar a conversar quando você quiser. Vamos sim, vamos marcar uma para conversar das plataformas, tá? E está aí em tela aí o seu Instagram. Eu vou também colocar aqui o endereço do meu site, porque como isso vai ficar armazenado no YouTube, até pelo tempo, no YouTube eu deixo basicamente os vídeos. No site tem também algumas coisas de texto. E agradecer mais uma vez a você e a todos. Depois eu quero que você me ensine mais sobre saúde. Vamos. Na próxima a gente conversa sobre saúde e você me ensina. Prazer, o que eu puder, só sei sobre educação. Que eu puder contribuir, eu estou aí para isso. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Bom Obrigado. Feriado para todo mundo. Bom feriado. Isso, bom feriado para todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.